Eu gostaria que você abrisse, eu vou usar o livro de Mateus, capítulo número 12, versículos de número 24. E gostaria que você fosse até lá. Esse texto também se repete em Marcos, mas eu vou usar o texto de Mateus. Por que eu vou usar o texto de Mateus? Ele tem uma descrição um pouquinho mais... Capítulo 15, vocês conhecem, já ouviram, né? Vocês conhecem o texto. Aqui fala a partir do versículo 24, a mulher cananeia. Se lembram? O que você faria se estivesse na frente de Jesus e ouvisse o que ele vai falar para você? Se você estivesse no lugar dessa mulher cananeia. Tá? Olha só. A partir do 21. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se dele, e lhe rogavam: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas de Israel. A mulher chegou, ajoelhou-se e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Que maldade, né? Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E daquela hora em diante sua filha foi curada. Muitos de nós, quando Deus fala para nós, ou fala de uma forma, num tom que a gente não gosta de ser repreendido. Ela realmente reconheceu a posição que ela estava, porque ela identificou ele como um homem Senhor, e ele deu o título que ele tem, filho de Davi. E ela não era judia. Nós hoje não podemos estar na frente de Jesus e conversar com eles ao vivo e a cores. Mas se alguém se aproxima de você e te desafia dessa forma, o que você vai fazer com essa pessoa? Vai chamar ela de quê? Grosseiro? Eu quis trazer esse negócio à tona porque eu quero usar essa passagem num outro sentido. Quero trazer para vocês, quando nós conversamos com Deus e nós não recebemos a resposta que queremos e não nos humilhamos diante de Deus e esperamos que Deus faça as coisas do nosso jeito. Essa mulher cananeia, ela sabia que Jesus podia resolver o problema dela. Mas Jesus pegou e colocou ela no lugar dela. Para nós, muitos já leram essa passagem, chegaram e já conversaram comigo e perguntaram: mas Jesus não foi ofensivo, agressivo com ela? E fez com que ela fosse humilhada? Porque nós, se alguém falássemos nesse tom para nós, com certeza nós acharíamos que essa pessoa estava sendo ignorante com nós. Por isso que muitos de nós aqui, às vezes, não entendemos o que a palavra de Deus quer dizer para nós. E aqui eu queria tocar exatamente nesse assunto, porque a palavra que o judeu usava para aqueles que não eram judeus
chamava-se cães, ou cãos, cachorros. Na época era isso. Jesus chamou ela de cachorro. E ela, o que ela fez? Ela se humilhou ou rebateu ele? Se humilhou. A nossa tendência é fazer o quê? Rebater. A gente não é capaz de entender que a gente tem uma necessidade, quer resolver um problema e quer entender aquele assunto, mas a gente quer fazer o quê? A gente quer rebater. Mas o motivo da minha história aqui é trazer à tona de novo um compromisso que Deus tem com você e que você precisa entender que você precisa estar conversando com Ele. Esse texto aqui eu quero trazer à tona para vocês, porque aqui ela foi na fonte da pessoa que era capaz de resolver os problemas dela. Quem que era? Jesus. E o que nós devemos fazer hoje? Fazer o quê? Orar. É justamente isso que eu gostaria de falar com os irmãos. Por isso que eu disse que é um assunto que você já conhece. A gente vê nitidamente que uma das coisas mais difíceis que tem sido para os irmãos tem sido a questão de oração. Ou seja, a oração é meramente uma espécie de necessidade que eu tenho que fazer porque me obrigaram a fazer. Eu gostaria de trazer à tona de novo os mesmos princípios que você está aqui. Se tem uma coisa que traz intimidade com Deus, é a oração. Você precisa entender e precisa botar isso em prática. Não somente entender ele na visão humana como a gente tem. Então, justamente isso, quer ver? Muitos gostam dessa passagem. Vai lá em 1 Crônicas, conhecidíssimo, acho que vocês já ouviram falar, né? 1 Crônicas, eu acho que é, né? Capítulo de número 4, versículos 9 e 10. Ninguém gosta de ler 1 Crônica, porque os primeiros capítulos traz só nome lá, família de tal. Né? Até o pessoal pula aqui e diz depois, eu li a Bíblia tudo. Não, você não leu, porque você não leu Crônicas, você não leu a Bíblia. Não veio com essa história para cima de nós aí, tá? Então, eu estou em 1 Crônicas, eu já estava em 2. Capítulo número 4. Quer ver a oração que tem aqui? O que a mulher cananeia pediu para Jesus? Por favor, me dê o número da Mega Sena. O senhor poderia me dar a bênção para mais alguns dias? Porque eu e vocês, em geral, temos o costume de pedir para Deus coisas referentes a nós mesmos, não referente ao reino. Por isso que talvez a Deus não nos conceda como a gente fala. Vocês conhecem porque vocês já ouviram essa frase. Capítulo 4 de 1 Crônicas, do versículo 9 e 10, famoso, né? Inclusive já fizeram até livros inteiros com essa história de Jabes aqui, tá? Alguns de vocês talvez já tenham lido. Foi Jabes mais honrado do que seus irmãos. A sua mãe lhe dera o nome de Jabes, dizendo, com dores o dei à luz. Jabes clamou a Deus de Israel, que tu me abençoe e me amplie o meu território. Seja tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que eu seja livre da dor. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Então, Jabes fez uma oração tão simples, e apenas em um versículo Deus disse, vou conceder para ele. Está tudo bem, vai fazer isso mesmo. E daí vem aquelas nossas perguntas, por que Deus não concede a nós, como Jabes, por exemplo? Por quê? Ficou uma pergunta, né? Você tem a resposta? A gente tem. É que Deus, ele sempre planeja as coisas para que o seu reino seja aumentado. Se às vezes é necessário que a pessoa ela enriqueça, quer ver? Vocês conhecem também. Volta um pouquinho para trás. 1 Reis. Vocês conhecem também. Muitos gostariam de ter 1 Reis, capítulo número 3, versículos de número 5 ao 14.
Não vou ler tanto para você, porque senão vocês vão ficar... Quem já não conhece essa passagem? O que Salomão pede no capítulo 3? Por que ele não pediu dinheiro? Por que ele não pediu fortuna? Por que ele não pediu... Por quê? Porque é o que nós queríamos. Porque é o que às vezes nós desejamos de Deus. Muitas vezes as nossas orações, pior, as poucas orações que você faz a Deus, como se fosse um ritual antes do almoço, antes da janta, antes de dormir, de manhã cedo, quando parece um judeu praticante, levanta e ora, chega, já foram 4 vezes ao dia, já é demais, né? De manhã cedo, de meio-dia, de noite, na hora de dormir, né? E aqui, o nosso homem mais rico do mundo, ou considerado também o homem mais sábio, porque ele entendia de botânica, de muitas outras coisas. O pessoal, às vezes, eles não olham os detalhes que estão escritos no livro de Crônicas e não veem o nível que Salomão escreveu. Né? Todo mundo só olha o defeito de Salomão. Alguém de nós aqui também está com defeito? Estamos também com o mesmo problema. E eu gostaria só para vocês tocar nesse assunto, e diz assim, né? Em Gibeão, versículo 5, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonho e lhe disse: pede o que queres que te dê. Vou aproveitar. Imagina, Deus vem e te avisa, ó, pode pedir o que tu quiser. Ele está dizendo, pode pedir o que quiser, menos isso. Não disse nada disso. Ele disse, pede o que queres. Aí lá vai. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em verdade e em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Como assim? Mas Davi não é aquele que aprontou com Betseba? Mandou matar Urias? A diferença de Deus e nós é que Ele perdoa. E às vezes eu e você não perdoamos. Às vezes, e ele diz lá, guardasse essa grande benevolência, ele deste um filho que assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Ele falando, agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de meu pai, Davi. Salomão reconhecia de que a posição que ele estava não era porque ele era alguma coisa, mas era porque Deus tinha colocado lá. Nós estamos onde estamos, não é porque você exatamente quer, é porque Deus permite que você seja. É simples, pessoal. Deus tem um poder sobre nós extremamente grande. Essa semana, eu acho que um famoso jogador de futebol lá de Portugal bateu o carro e ele e o irmão dele morreram. Há 2 semanas atrás ele tinha se casado. Oficialmente já tinha filhos e tudo. Aquela velha máxima, né? Uma carreira enorme pela frente. Eu não sou de muito ouvir isso, eu sinto por causa da irmã que falou que alguém ontem partiu também. Então Deus tem um poder extremamente gigante sobre nós. Só que a gente às vezes tem uma sensação de que Ele não está governando minha vida, e Ele está governando sua vida. Aqui Salomão reconhece que a posição que ele está não é porque ele quis, é porque o Senhor tinha planejado isso. Ele é o segundo filho de Betseba, a mulher de Urias. Deus ainda permite que o nosso querido Mateus, lá no livro, no 1º capítulo, cita
Berseba, a mulher de Urias, na descendência judaica, que Jesus é o rei de Israel, o Cristo, o Messias, o enviado. E agora o que ele diz? Agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo no lugar de Davi, meu pai, mas eu sou apenas um menino pequeno e nem sei como sair nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que não se pode contar nem numerar pela sua multidão. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a esse tão grande povo? Salomão podia pedir riquezas, mas ele se viu como um menino, uma criança, diante de tão grande obra que Deus tinha colocado ele para cuidar. Tão grande povo. É a mesma coisa nós. A mulher cananeia, ela chegou diante de Jesus sabendo quem ele era e disposta a se colocar no seu devido lugar, na sua verdadeira posição que ela verdadeiramente estava. Nós levaríamos por ofensa. Quando nós necessitamos de um bom médico, de uma pessoa que a gente até fala, ó, aquele médico é um baita de um arrogante, aquele cara lá é um baita de um arrogante, mas ele é o único capaz de resolver o meu problema aparentemente. E daí o que a gente faz? A gente sabe, não gosta do cara, mas vai lá e se humilha, porque necessita que aquele cara possa resolver um problema que você talvez não seja capaz de resolver. Jesus, Deus, é o único capaz de resolver os seus problemas. Mas, em geral, o que nós fazemos? Nós não nos humilhamos diante de Deus. Nós fazemos uma pequena encebamento, não sei se isso é a palavra, fazemos e não nos declaramos quem nós somos. Gosto muito de ouvir isso. Vocês estamos falando de um assunto que para nós deveria ser já passado. Mas os irmãos oram muito pouco. Você não dá 10% do seu dia para Deus. 2 horas e 40 minutos. Você dá, e eu dou, mais de 8 a 10 horas para outras coisas. Olha lá no teu computadorzinho de bordo que você tem, que você vive com ele e eu. Veja quanto tempo está lá por dia o teu tempo gasto lá. Mais 2 horas e 40 minutos, nem pensar. Estou falando uma coisa que Deus está querendo dizer para mim e para você, que nós precisamos o quê? Realmente nos dedicarmos à coisa mais importante que tem na sua vida. Oração. As igrejas não crescem porque nós falamos de Jesus. As igrejas crescem porque elas precisam de oração. Eu não preciso dizer nada mais para vocês, no sentido que lá no capítulo 17 de João, quando Jesus faz aquela oração sacerdotal, ele explica exatamente isso. A oração que até hoje está fazendo efeito na nossa vida, está mexendo com cada um de nós, está transformando você. E eu queria entender por que nós oramos tão pouco. Porque estamos sempre tão distraídos com tudo que é tipo de coisa. Como se o tempo de 24 horas deveria ter sido um pouco maior. Talvez 30 horas. E talvez nós estivéssemos resolvendo. Se você não cabe nisso que eu estou falando, amém. Talvez você seja uma exceção. Mas todos, inclusive eu,
precisamos mudar esse nosso jeito de ver Deus, de quem é Deus na história dessa vida aqui. É realmente colocado ele como se fosse um apêndice, alguém que está a minha vontade para exercida em cima dele. E é o que ele, e no bom tratar do nosso querido amado Deus, ele faz isso, ele acaba dando, ninguém dá cobra, vós que sois maus, não dão cobra para os seus, mas eu vou dar cobra para vocês, não. Jesus cita, eu queria só matar uma coisa que a gente disse há 2 semanas atrás, sobre um assunto que Jesus diz, em Mateus capítulo 12, lá no 42, só para matar uma coisa que Salomão se torna o homem mais sábio da Bíblia, né? Mas eu só quero complementar aqui para a gente, e nós entrarmos um pouco mais adentro daquilo que assunto que vocês conhecem, capítulo 12, o sinal de Jonas, a partir, só vou ler um versículo. Mateus capítulo de número 12, versículo 42. Só para vocês entenderem uma coisinha que eu deixei no ar e eu gosto de dizer de onde sai na Bíblia. Que a gente vê muitas pessoas usando a Bíblia, saindo da Bíblia. O contexto da história da mulher de Cananeia era que ela chegou, conversou com Jesus, porque ela precisava resolver a doença, o endemoniamento, o demônio que estava na filha dela. Então, tinha demônios na época? Temos demônios hoje? Temos. Ela não estava atrás de Jesus por causa de dinheiro, conforto e outras coisas tantas que as igrejas estão acostumadas a oferecer para você. O falso evangelho, a falsa vontade. Deus não é nosso servo. Nós somos, no máximo, poderemos ser servos dele. Só para completar, 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo contra essa geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. De quem está falando que é maior que Salomão? Jesus Cristo. Então, eu e você, como é que está o meu tempo de oração com o Senhor? Está meio pequeno, né? Meio sacrificante. Pedi para a irmã colocar o famoso texto, que todo mundo já ouviu falar, pelo menos, né? O Sermão do Monte. E dentro do Sermão do Monte, vocês conhecem o texto. Onde é que está mesmo? Mateus, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo número 13, que ela botou até o 15. Fechou? Até o 15? Tá. Nós já estamos em Mateus, né? Então, porque Jesus de novo insiste, e dentro do Sermão do Monte, ele trata, quem é que foi que leu os versículos anteriores? Sobre, do versículo 5, quem leu Mateus 6, 5? Oi, Ana, tudo bem? Isso. O texto estava querendo dizer o quê? Então, você está vendo ali um modelo de oração. Um modelo. Nós, muitos como eu, aqui, repetiam incessantemente esse modelo. Como se Deus, repetindo esse modelo, Deus nos ouviria. Mas Deus, ele quer uma conversa conosco. Ele não quer uma repetição. E às vezes eu me preocupo, que às vezes eu também tenho essa mania. A gente acaba ouvindo a oração do irmão e às vezes a gente acaba sendo desviado dentro da oração dos irmãos, porque os irmãos repetem às vezes demais uma mesma palavra diante da oração. A gente não gosta. O que mostra intimidade? Mostra intimidade quando a gente não repete tanto,
Se quer ter intimidade com Deus, é orando. E não só, às vezes em quando eu e você estamos passando alguma dificuldade na vida, mas quando Deus faz parte da sua vida. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o transladou, levou ao céu. Gênesis capítulo 5, versículo 24, 25, por ali, né? Então, era um andar diário, ou seja, o único instrumento que Deus deu para você, que você pode trabalhar e usar com Ele, melhor do que o WhatsApp, é orar. Nossas orações também às vezes não são atendidas por um simples pedido, pelo fato de eu e você pedirmos mal. Esse é um texto do livro de Tiago, lá no capítulo 4. Nós não recebemos porque nós temos mania de pedir para nós, para os nossos interesses, nossos deleites. E Deus gosta muito mais que nós pedimos aquilo que nós não conseguimos fazer, que Ele poderia fazer por nós na nossa vida. Portanto, vós orais assim, diz o versículo 9. Pai meu, que está no meu céu, santificado seja o meu nome. Não é isso? Não? Pai nosso que estais no céu. Então, é nosso. No sentido de que a oração aqui fala dessa oração coletiva, da ideia de eu e você orarmos junto. Quando você vai na casa do irmão, e o irmão está aflito, talvez você não precise saber do problema dele, mas você está aflito, não dá para orar? Desde que eu chego em casa, depois que eu chego em casa, eu vou lá dentro do quarto, me tranco dentro do quarto e daí eu oro por você. Não, às vezes o irmão, ali naquele momento, quer orar. Notou que ele fala Pai nosso, ele não fala Pai meu. Mas ele fala que nós às vezes em secreto, quando nós estamos lá em secreto, ele fala, porque lá no secreto, lá onde você tem intimidade, lá você pode falar o que você precisa ser falado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Uma das coisas que impede de, às vezes, a gente ir para frente é a famosa palavrinha que todos nós temos dificuldade de entender. Não conseguimos perdoar determinada pessoa, porque ela fez muito mal para mim. A gente vê os irmãos e sente às vezes nos irmãos que qualquer coisinha é motivo para ficar magoado. Isso não é uma síndrome de criancice. Uma pessoa que sempre qualquer coisinha não fecha. Mas observe que Deus ele dá uma condicional da nossa história. Então, isso aqui não é para ser repetido, nunca foi. Eu sei que todos os irmãos aqui conhecem, pelo menos os que estão mais a par e vivem com nós aqui e têm andado conosco. Por falar nisso, me lembrei da querida Amanda Cris, agora daquela pergunta, né? Se alguém está interessado de fazer o avançado e tem interesse de fazer o avançado e queira se inscrever, até eu vou levanta aí, Amanda Cris, faz favor. Leva o teu nome para a Cris para a gente ver o número de pessoas que desejam fazer o avançado que o pessoal faz na quarta e faz na terça, que nós estamos dando Apocalipse, tá bom? Para lembrar que temos pessoas que estão querendo fazer, queremos saber quantas pessoas tem para a gente ver
quando podemos abrir uma turma. Voltando ao assunto, olha só que coisa interessante. Portanto, assim dizeis: Senhor Deus, maravilhoso Pai, o Senhor sabe a grandeza de tudo o que o Senhor é, de tudo o que o Senhor faz por mim. Não sou digno de estar na sua presença, e realmente não sou digno mesmo, por mais que eu e você nos achemos dignos. Todos os grandes homens da Bíblia se curvaram e se torceram e mostraram a sua posição diante de Deus. Isaías, capítulo de número 6, por favor. Profeta Isaías, ou também chamado do primeiro evangelho, ele é o que mais bem descreve o Messias. Ele é o que 700, 600 anos antes da vinda do Messias, ele é o que mais bem descreve. Vocês têm um subtítulo normalmente na sua Bíblia. Isaías está sendo chamado. Capítulo 6 de Isaías, versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Parece o texto de Apocalipse, que nem a Mana leu o texto de Joel, que está falando de Apocalipse. É uma parte ainda que não foi executada. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Imaginem o ser magistral que devia ser esse serafim. Esses serafins. Uma classe de anjo. Né? Clamavam um ao outro dizendo: Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. É isso mesmo que você está ouvindo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clama, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Pessoa que fala mal, como eu e você. Abrimos a nossa boca para falar do homem, do mal dele. Não é apenas crítica. Não, tem hora que a gente está falando mal mesmo. Um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Alguma dúvida que a igreja é uma casa de doentes, um hospital cheio de doentes? Que alguns irmãos, às vezes até algumas pessoas dizem, não vou naquele lugar lá que só tem hipócrita. Realmente aqui está cheio, eu sou um deles. É verdade. Mas daí ele não é hipócrita. Ele é hipócrita também. Porque ele está esperando entrar num lugar onde todo mundo seja certinho. Isso não é possível, irmãos. O homem que viveu certinho e passou por essa terra, né? E viveu 33 anos atrás, foi há 2000 anos atrás. Maravilhoso homem que foi na cruz do Calvário por causa de mim e por causa de você. Versículo 5. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então ele habitava num lugar de gente ruim. Eu e vocês somos, e ele reconhecia a majestade de que estava na frente dele. E muitos de nós acham um Deus uma espécie de servo, fornecedor das riquezas e bênçãos materiais que eu preciso ter para o resto da minha vida. Deus não te convidou para isso. Por mais que ninguém gosta de passar mal aqui.
Mas Deus, posso lhe garantir, Ele cuida de você, do jeito dele, da forma dele, como um bom pai que é, disciplinando, corrigindo e ajeitando a sua vida, aprendendo a amar cada um dos irmãos como eles são e não como você quer que eles sejam. E ele diz assim: sai um serafim, porém voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. Uma tenaz é uma espécie de tesoura, que pegava uma brasa, quem tem, pega a brasa e jogava. Por que isso? Era um modo de purificação dos lábios de Isaías. Porque quem purifica é eu e você. Quem lavou os seus pecados no sangue do Cordeiro, quem é que foi quem que morreu por nós mesmos? Jesus. É por isso que nós agora, eu e você, que vem lá de um texto de Hebreus, temos livre acesso, não necessitando mais de morte de bezerros, pobres para velhos. Nós temos um livre acesso. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. Eu e você agora podemos conversar com Deus com intimidade, criar intimidade com esse Deus que está esperando por você a cada minuto que passa da sua vida. E essa relação deveria ser diferente nós com Deus. Não deveria ser essa relação de troca que tanto nós queremos com Ele. Não preciso citar Jó para vocês. O primeiro livro escrito da Bíblia. Mas demonstra claramente a servidão desse homem chamado Jó. Não estou esperando, ele é ímpar, não tem igual. Não vamos ver um outro Salomão, não vamos ver um outro Abraão, mas nós vemos um Messias que veio para morrer por meio dos seus pecados, porque eu e você não conversamos com Deus como deveríamos conversar, porque eu e você achamos que Deus é uma espécie de religião. Eu e você temos que tornar aquele modelo de oração que está aqui na sua frente, do Mateus 6, um modelo de voluntariamente, toda hora, a todo momento, em qualquer lugar que você esteja, você converse com Ele. Não para engrandecer a sua vida, mas para que Deus seja engrandecido através dela, para que você crie intimidade com um Deus que você diz crer, mas não fala com Ele. Ele está muito ocupado com os outros problemas, né? Veja como o nosso nível de orgulho é tão grande que nós vivemos com justificativas. Às vezes a gente Deus não precisa ficar sabendo dessa história. Deus precisa e gostaria que eu e você tivéssemos uma relação íntima com Ele. Então, por isso que a oração tem que parar de ser mecânica e tornar-se uma coisa como se você estivesse conversando com alguém, dia após dia da sua vida, naqueles momentos que você pode conversar com Ele. Até naquele restaurante que você vai às vezes almoçar, e você olha por todos os lados. Aqui eu não vou orar, porque eu vou ficar envergonhado, né? Como é que é? Tem vergonha de quem? De Deus. Nossa, como nós temos vergonha dele. Porque lá no restaurante aparece exatamente isso. Porque você... vou falar mentalmente para ninguém ouvir. Isso é importante também, porque daí ninguém sabe que eu sou filho de Deus também. Ótimo, fechou, né? Não fico envergonhada, não demonstro a minha fé, não testemunho a minha fé de quem eu pertenço. Então lá no capítulo 6 do livro de Mateus, que está atrás de vocês, que é citado em Lucas, é a oração modelo de como eu e você deveríamos conversar com Deus, engrandecendo Ele, mostrando que o pão nosso do dia de hoje, de amanhã, de depois de amanhã, daqui a um ano, o Senhor podia agora precaver. O que Deus coloca pão nosso de cada dia? Porque todo dia, eu e você temos que estar conversando com Ele. Temos que estar dividindo com Ele a nossa vida. E eu e você não dividimos
a vida nossa com Deus. Não conversamos como deveríamos. A igreja só cresce, a igreja de Cristo, que nós fazemos parte de uma igreja maior que está no mundo inteiro, de salvos em Cristo, se eu e você tomarmos a decisão de conversarmos com Ele e se colocar diante dEle com as nossas necessidades. Capítulo 10 do livro de Atos, não precisa ir até lá. Você conhece a história de Cornélio, um centurião romano da ordem da Itália, no qual ele orava muito para Deus. Já era um homem abastado, e Deus pega e levanta um sonho para esse homem, para ele ir na casa de Simão o Curtidor, na praia de Jope, hoje Tel Aviv, que é uma cidade praiana parecida com Camboriú, né? Que era a capital. E eles iam lá e fazer o quê? Para trazer alguém para falar de quem? Falar do que mais importante coisa que Cornélio precisava, a salvação em Cristo Jesus. Porque ele não precisava mais dinheiro, não precisava mais outra coisa, mas não tinha o principal, a salvação. Que é o que vocês e eu estamos fazendo, pelo menos tentando, orando para Deus, ou conversando com Ele, para nós colocarmos diante dEle os parentes. Que quando a gente vê uma fatalidade de alguém que é importante no mundo físico, a gente fica triste. A nossa vida é passageira, irmãos. Não te engane. Amanhã a gente pode não estar aqui. Onde está a sua alma mesmo? Ninguém está aqui escrito, o Newton está dando sentença de morte e a partir de amanhã todo mundo vai morrer. Não, eu só estou dizendo que eu e você, às vezes, achamos que a nossa vida é extensamente longa. E deixamos Deus sempre como se fosse alguém para depois, para mais tarde. Quem sabe um dia, quando não tiver mais o que fazer, Deus, eu resolva conversar mais contigo. Sabe por que você não conversa com Deus? Um dos motivos é porque Ele não é importante para você. Porque Ele não faz parte da sua vida diária. E isso talvez você vai dizer para mim que eu também tenho esse problema, sim, mas eu tenho entrado e conversado e tentado melhorar a minha relação com aquele que eu gostaria de ter intimidade. Como é que eu vou ter intimidade com alguém se eu não converso com ele? Como é que eu quero que alguém chegue a Cristo se eu não converso com Deus sobre aquela pessoa? O assunto hoje se torna exatamente isso. Você foi como Isaías, não sei aqui quem realmente creu em Cristo. Irmão. Você é meu irmão? Beleza. Você foi purificado, como foi Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Me envia, me manda a mim. Eis aqui, Newton. Faça a minha vontade. Texto do capítulo 6. A vontade de Deus prevalece sobre a nossa vontade, irmãos. Temos que parar de sermos egoístas como nós somos. E pedir, pelo amor de Deus, que Deus nos conserte no jeito que eu e você tratamos o Senhor dos Senhores. Porque já imaginou se você tratasse as pessoas e ainda as pessoas se tratassem mal e você ainda assim continuava cuidando delas? Como é que é a história que aconteceria? Nós ia desistir logo dessa sua pessoa, nós íamos o quê?
vou queimar ela. Né? Modo de dizer, né? Porque está estrovando, né? Quem é o pai aqui que quer ver o filho sempre pedindo dinheiro todo dia que vai na casa de você? Lá vem de novo ele pedir dinheiro de novo. Foi uma vez, pediu dinheiro. O que nós ficamos fazendo com Deus? Deus, me torne rico. Depois que sou rico, eu até vou fazer a obra para o Senhor. Não faz agora, não vai fazer? Nunca. Deus, Ele quer uma mudança da tua relação com Ele. Não esse negócio que você tanto... A gente está fazendo o que aqui, afinal das contas? Fico pensando, o que nós estamos fazendo? Não diz o salmista que é melhor, né, o famoso Salmo 23, que um dia eu estarei aonde? Nos átrios do Senhor, estarei o quê? Diante do Altíssimo. Quando Davi escreve, parece que as melhores coisas que acontecem na vida dos irmãos, quando nossa relação com Deus, ela se transforma mais profundamente, é quando eu e você estamos em dificuldade de alguma coisa. Quando nós não estamos em dificuldade, Deus fica um pouco mais de lado. Temos que ser como Davi, temos que ser como outros irmãos que estão ali. Temos que ser, como nós já falamos aqui, imitadores daqueles que fazem a diferença. Como é que você quer que Deus cuide de você se você não tem intimidade com Ele? Você não anda com Ele. Você não conversa com Ele. Você acha que é apenas um monólogo. Você acha que é apenas um mundo de palavras repetidas. O que realmente está no seu coração? Só para nós completar, você também conhece Daniel, capítulo número 6. Isaías indo em direção ao Novo Testamento. Passa por Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Só uma frase. Capítulo de número 6, versículo de número 10. A famosa Daniel na cova dos leões. Só para dar um contexto para você. Todo mundo, quando vê os filmezinhos mostrando Daniel indo para a cova dos leões, ou normalmente é um jovem de 20 anos, um jovem assim mais ou menos, mais ou menos 30 anos, né? Ele tinha que ter mais de 70 anos quando ele foi para a cova dos leões, para você ter uma ideia. Porque ele já passou por Nabucodonosor, ele já era um jovem quando ele foi levado, um ancião, aí ele passa por rei Dário e passa por Belsazar, e daí ainda cai no reinado de Ciro. Ele tem que ter mais de 70 anos de idade. Então ele não era um jovem como os filmes falam. Nem o nosso querido, amado Moisés, que passa pelo deserto com os seus 80 anos de idade, levando aquele povo, tirando eles do Egito, como a ordenança de Deus falou. E Daniel é chamado por Deus um dos homens mais íntegros que tinha. E eu quero botar um ponto de interrogação. O que é integridade? Integridade vem do fato de você estar constantemente conversando com alguém que pode te deixar íntegro. Só existe um ser que é capaz de fazer isso. Deus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E Daniel, só para deixar aqui como uma maneira de nós pensarmos um pouquinho melhor sobre esse assunto. Versículo de número 10. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, Daniel soube que eles armaram, porque não conseguiam pegar Daniel, ele era tão íntegro, com um rei pagão, chamado Nabucodonosor, melhor dizendo,
Dário, perdão, Pedro Medo-Persa. O que eles fizeram? Vamos pegar ele pelo Deus dele. Já que não conseguimos achar nenhuma brecha, vamos destruir eles, porque ele não pode adorar durante um mês o Deus dele. Tem que adorar Dário. Um decreto real. Não pode ser revogado. Jogamos o cara e eliminamos o cara que está estrovando, e nós fazer os nossos robócios, os nossos falcatruas. Elimina-se de um jeito ou de outro. Você vê que tem realmente alguma coisa que as pessoas, elas acabam invejando justamente as pessoas que deveriam ser levadas como exemplo. Ficam com ódio das pessoas que fazem as coisas certas porque querem aprontar para elas, ou não gostam porque alguma coisa. E ora, Daniel diz assim, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho, orava e dava graças a Deus, do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, Daniel, o que ele fazia? Eu duvido a dó, aqui entre nós, eu faço isso. Dobrar os joelhos. Porque nós, não precisa ser assim. Precisa ser assado. Não é bem assim, não precisa ficar de joelho. Mas nem na intimidade, lá no seu quarto, na beira da cama, não pode ser. Porque daí chega ali uns 5 minutos depois, está o quê? O joelho está incomodando, né? Você já está, vamos acabar logo a oração, né? Vamos se levantar. Por quê? A intimidade traz calos, né? Irmão, querido irmão, eu como você estamos em pecado com Deus. Nossa relação não está boa. Nossa intimidade com Ele não está legal. Não está do jeito que o nosso Pai Celeste gostaria que estivesse. Desafio aos irmãos e a mim mesmo a mudarmos a nossa relação de intimidade com Deus. A coisa que mais te aproxima dele, que mais faz diferença na vida, mesmo que absolutamente ninguém venha a Cristo Jesus por causa de você. Quantos Noé salvou? 8 com ele, né? Quantos que ele pode ter orado naquele tempo para não morrer, né? A arca sendo construída demorou 100 anos e todo mundo depois que veio, salve-se quem puder, né? Todo mundo queria entrar de repente, né? Durante 150 dias. Então eu venho reforçar. Chegando em casa, peça perdão ao vosso Deus por não conversar com Ele como deveria. Porque é o que nós estamos fazendo. Nós temos que realmente dobrar os joelhos. Talvez seja simbólico que a gente diga isso. Como Jesus fez no jardim do Getsêmani. Ele o quê? Literalmente, provavelmente seu rosto em terra. Ficou no chão, abraçado. Lá. Lacrimejou sangue. Ele que é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, como vocês cantaram e nós cantamos no primeiro cântico. Lá no primeiro que o Mano colocou ali, que é um termos lá do livro de Apocalipse, que saiu de lá esse texto, que formou esse cântico. Gostaria que você reconhecesse que você precisa mudar. E principalmente a sua oração com Deus. E fazer como alguns irmãos, orar sem cessar, pedindo para Deus. Exatamente isso. E reconhecer que
que as suas orações estão sendo egoístas às vezes. E começarmos a demonstrarmos quem nós somos diante de Deus. Incapazes de fazer alguma coisa. Se Deus não fizer, irmãos, nós não conseguimos fazer. Jesus sempre falou, eu trabalho onde o meu Pai trabalha. Pense sobre isso. Se Deus tocou você, porque Ele a mim falou muita coisa. Mude. Converse com Deus mais vezes. Não estou falando nada de novo. Estou falando uma coisa que nós precisamos bater. Lembre-se, você é o servo. Deus é o Senhor de sua vida. Como vou repetir de novo. Jesus comprou eu e você por muito bom preço. Com o seu sangue. E está na hora de você realmente conversar com Ele, fazer como Daniel, como exemplo, fazia, sabendo que estava tudo conspirando contra ele. E esse homem é jogado na cova dos leões. E de lá sair ileso, porque o Deus que ele acreditou, quis que ele ficasse. E se ele não saísse morto, ele não tinha problema também. Essa é a diferença de andar, de estar com intimidade com Deus. Aceitar de bom grado que Ele é o soberano sobre a sua vida. Por favor, espero que você possa ter, Deus ter, chegue em casa, crie vergonha na cara e comece a orar para esse Deus verdadeiro que está te amando e que permite que eu e você sejamos vivos nesse momento. Não ache isso uma brincadeira, porque a gente às vezes acha que isso é mais uma palestrinha, mais uma coisinha bonita de uma igreja qualquer que tem por aí. Comece a pensar, literalmente, a tua relação com Deus, como é que está? Não a relação do Newton com Deus, a tua relação. Esse fato de você estar realmente dedicando-se a conversar com Ele. É muito fácil de conversar com Deus, mas eu e vocês somos cheios de esquema, cheios de religiosidade, de que Deus nunca quis. Por isso que Jesus falava, raça de hipócritas. Esse povo me honra com seus lábios. Coração longe de mim. Aproxime-se de Deus. E Ele aproximará-se de vós. Perdoe, para que as orações também não sejam impedidas. Amém, irmãos?